Olá pessoal, vamos aí começar mais uma aulinha de matemática com um assunto novo, uma nova abordagem. Vamos nos aprofundar e olha que nós estamos chegando aí ao final do ano, então é muito importante a gente prestar atenção, porque já, daqui a pouco nós vamos fazer a nossa prova do Enem. O sonho aí de muita gente está em cima dessa prova. O curso que você vai entrar depende muito da nota que você vai tirar no Enem, e a parte aí de matemática é muito importante para isso, pessoal. Então vamos lá pegar o caderno, refazer as questões, fazer as atividades e gabaritar aí todas as questões que nós vamos ter aí pela frente, tá ok? Então vamos à aula. Começando nossa aula, o assunto que nós iremos tratar será polígonos, pessoal. Ok? Isso aqui é um assunto que vocês já estudam desde a quinta série. Certo? Não é nada, não tem nenhuma novidade. O que é que nós vamos ver? Ó? Polígonos são o quê? São linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lados. Assim, outra definição mais comum que a primeira é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Ok? Tá aqui algumas figuras, certo? Nós vamos classificar elas aí, se elas são polígonos ou não, pela definição que ela possui. Ok? O que é que nós temos aí, pessoal? Definição diz que são linhas fechadas formadas por segmentos de reta, certo? Que não se cruzam. Então vamos aqui para essa primeira figura aqui, ó. Ela é formada por segmentos de reta, ok. São fechados, ok. Mas a definição de polígono diz que elas não se cruzam a não ser nas extremidades. As extremidades aqui, ó, são essas, né? Só que nessa figura existe esses dois cruzamentos aqui, e aqui não são extremidades, certo? Então essa figura aqui não vai ser um polígono, ok? A figura seguinte, vamos lá pela definição novamente, ó. São linhas fechadas. Essa figura ela está aberta, onde eu estou passando esse traço aqui vermelho. Então aqui não é uma figura fechada. Fechou agora quando eu passei o traço, mas ela era uma figura o quê? Aberta. Logo, aqui também não é polígono. Na terceira figura, ela é uma figura fechada, ok. As linhas não se cruzam a não ser nas extremidades. Extremidade aqui, ok. Mas ela diz que é formada por segmentos de reta. E nós temos aqui uma leve curva, certo? E polígono não possui curvas. Logo, isso aqui também não é polígono. E chegamos aí à nossa última figura. Ela é uma figura fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam a não ser nas extremidades. Ok, então essa daqui sim é polígono. Ok, então olha aí a definição do que seja polígono. E embaixo colocamos a definição mais simples, que são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Conforme está aqui, ó, ela é totalmente formada por lados, ok? Continuando, pessoal, a gente vai ver aí duas classificações de polígonos, que é polígono convexo e polígono não convexo, ok?
Quando é que eu chamo um polígono de convexo? Quando, ó, dos pontos A e B, tá? Quando dos pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independente da posição dos pontos A e B. Dessa forma, é impossível encontrar dois pontos A e B no interior do polígono, de forma que pelo menos um dos pontos do segmento A e B esteja no interior deste polígono. Professor, explica aí na prática o que seria isso. Na prática, pessoal, o que é isso? Temos aí os polígonos, certo? Ele manda eu fazer dois pontos, ó. Dois pontos aqui no interior, dentro do polígono. Se eu faço dois pontos qualquer, em qualquer dimensão, depois eu traço um segmento de reta, eu vou observar se pedaços do segmento ficaram fora do polígono. Eu observo que se eu sempre fizer dois pontos dentro do polígono e traçar e ligar os dois, a reta, o segmento de reta que eu traçar, nunca vai estar fora desse polígono. Então, eu digo aqui que ele é convexo. Agora, quando é que ele não é convexo? Vamos para esse segundo polígono aqui, ó. Eu traçando os pontos A e B, se eu fizer ligar os dois pontos, eu observo, ó, que existe uma parte dele aqui, ó, que está fora do polígono. Ah, professor, mas se eu botar os pontos aqui e aqui e ligar os dois, a reta agora está dentro do polígono. Ok, mas observe que o que? Nesse caso, é possível fazer dois pontos e a reta ficar, e pedaço da reta ficar fora? É, do segmento, né? Pedaço do segmento de reta ficar fora? É. Então, se é possível eu fazer isso, então eu tenho um polígono não convexo. Ok? Então, quando é convexo, eu fiz dois pontos e é impossível eu ligar os dois e a reta que eu liguei, o segmento de reta que eu liguei, ficar fora do polígono. O não convexo, eu fiz dois pontos em qualquer canto do polígono, dentro dele, e é possível que a reta, o segmento de reta, fique pedaço dele, nem independente do tamanho do pedaço, mas um pedacinho dele pode ficar fora do polígono. Então ele não é convexo, ok? Nós temos agora os polígonos regulares. O que é o polígono regular? Eu digo que um polígono é regular quando todos os seus ângulos internos são congruentes e, além disso, quando seus lados têm medidas iguais. Vamos ver aí como é que isso funciona. Tenho aí, ó, dois polígonos, dois triângulos, né? Ó, são figuras fechadas, formadas por lados, certo? Que não se cruzam a não ser nas suas extremidades. Então, olha o primeiro. Eu já observo que a medida deles, dos lados, ó, são diferentes, 4, 3 e 5. O mesmo acontece com os ângulos, ó. Aqui é 90, aqui 36 e aqui 53, certo? Então, eu já tenho que esse polígono aqui, não posso chamar ele de regular, porque ele possui lados diferentes e ângulos diferentes. Agora vamos passar para o segundo, ó. O segundo, os lados deles, ó, possuem todos a mesma medida, 4. E os ângulos também possuem todos a mesma medida, 60. Certo? Então, o que é que eu tenho? Aqui eu já tenho que ele é um polígono regular. Porque os lados são congruentes, possuem a mesma medida.
e os lados também são congruentes, possuem a mesma medida, ok? Facinho, né? Que é um polígono regular. Agora, o que é que nós vamos ter aí? Vamos ver quais os elementos de um polígono. Pessoal, todo e qualquer polígono possui todos esses elementos, certo? Todos esses elementos. Primeiro, lados. Todo polígono possui lado, certo? Aqui eu tô com um polígono, ó, que ele possui o que? 6 lados, certo? Que esse polígono possui 6 lados, mas ele possui os lados dele. 2, vértices. Vértices são o que? São os pontos aqui onde os lados se encontram, ó. Cada vértice, cada ponto, ele é nomeado com uma letra maiúscula do alfabeto. A, B, C, D, E, F. Ângulos internos. Eu tenho dois tipos de ângulos. O primeiro é o interno. Ângulo interno é o ângulo formado que está dentro do polígono, né? Como é interno, interno é dentro, certo? E ele é nomeado por uma letra grega, no caso aqui o ângulo alfa, certo? Ângulo externo. Já o ângulo externo, pessoal, externo então está fora. Como é que eu obtenho o ângulo externo? Olha aqui. Veja que eu faço uma prolongação do segmento de reta aqui, ó. Quando eu prolonguei, eu fiz esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de beta, certo? Esse ângulo que ficou fora do polígono é o ângulo externo. Se eu quiser fazer dos outros lados do polígono, eu continuo aqui fazendo prolongações no mesmo sentido, ó. Se eu fiz de A para B, agora eu vou fazer de B para C, ó. É o prolongo. Tá aqui o outro ângulo externo. Aí depois de C para D, ó, prolonguei aqui mais um ângulo e assim por diante, tá ok? E por fim eu tenho a diagonal. Pessoal, o que vai ser a diagonal? Diagonal é um segmento de reta que vai ligar um vértice ao vértice oposto, ao vértice que está do outro lado. E obrigatoriamente ele tem que passar no meio do polígono. Então, ó, eu tenho aqui o ponto A. O lado oposto a ele é o D. O vértice oposto é o D. Então, eu passo um segmento de reta e esse segmento está passando mesmo no centro do polígono. Então, aqui eu tenho a diagonal. Professor, se eu fizesse aqui do A ao E, é diagonal? Não, certo? Por quê? Porque não é o polígono oposto, certo? Não é o oposto. Pessoal, oposto, coloque aqui que está mesmo de frente, à frente do outro polígono, do outro ponto, certo? Do outro vértice. E para facilitar ainda mais, tem que passar no meio, pelo centro do polígono, tá ok? Agora, pessoal, nós temos o que? A nomenclatura de um polígono. Nomenclatura, pessoal, é o nome que o polígono recebe. Então, o polígono vai receber o nome de acordo com os lados que ele possui, certo? O polígono que possui menos lado possui 3. O nome dele a gente conhece, é o triângulo, certo? E aí eu vou crescendo. 4 lados eu chamo de quadrilátero. Ah, professor, mas eu conheço com o quadrado. Mas tem um quadrado, tem um retângulo, tem um losango, tem um trapézio, certo? Como tem várias outras nomenclaturas, subnomenclaturas, aí o grupo de polígonos que possui 4 lados eu chamo de quadrilátero. Aí eu tenho com 5 pentágono, com 6 hexágono, com 10, por exemplo, o decágono,
com 20 o icoságono, né? E aí continua, tá bom? Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aí esse polígono, certo? Ele é um polígono não convexo. Ah, professor, como é que eu sei que ele não é convexo? Vamos revisar, ó. Se eu marcar 2 pontos aqui e traçar uma reta, um segmento de reta, eu olho que pedaços do segmento ficaram fora dele, certo? Então foi possível fazer isso. Ah, professor, mas eu quero marcar os 2 pontos aqui, aí o segmento não fica. Pessoal, vocês têm que tentar fazer com que esse segmento fique fora. Se for possível ele ficar fora, aí ele é não convexo. Se você tentar, marcou 2 pontos dentro e o segmento não ficou fora, ele é convexo. Ah, professor, eu sei como é que fica fora. Eu marco um dentro e um fora. Aí, ó, não. A definição diz que os 2 pontos têm que ficar dentro do polígono, certo? Ele é irregular, certo? Ele não é regular porque, ó, os lados, eu já vejo que os lados e os ângulos não têm o mesmo tamanho, né? Então ele é irregular. Agora, qual o nome desse polígono? Eu conto quantos lados ele tem, ó. Começa por aqui, A, B, ó. Então aqui é 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, 5, 6, 7. Possui 7 lados. Então ele vai ser um quê, ó? Um heptágono, tá ok? Facinho, né? Depois, pessoal, eu tenho aí, ó, soma dos ângulos internos de um polígono. Essa definição aí é importante. O que é essa soma? É você realmente, como diz, é somar o tamanho de todos os ângulos internos que estão dentro do polígono. Cada polígono tem uma soma diferente, certo? E como é que eu faço isso aí? Eu faço essa relação por essa fórmula. SI é igual a N menos 2 vezes 180. Professor, o que é que significa SI? SI, pessoal, é a soma dos ângulos internos. Certo? Soma dos ângulos internos. E o N, o que é o N? O N é a quantidade de lados que tem esse triângulo. Esse polígono, desculpa. Que triângulo? Esse polígono. Vamos ver um exemplo. Determine a soma dos ângulos internos e em seguida a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Pessoal, o que é um icoságono? É isso aí que a gente vai pegar já. O que é um icoságono? O icoságono é o quê? É um polígono que possui 20 lados. Certo? Então já guarda isso. Icoságono possui 20 lados. Então já sei que meu N é 20. Ok? Então eu vou pegar e substituir isso aqui na fórmula, que ele quer que eu encontre o SI. Então eu tenho que SI é igual a 20 menos 2 vezes 180. Vamos resolver o que está dentro do parêntese. Eu vou ter SI é igual a 20 menos 2 dá 18 vezes 180. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter que SI é igual a 3.240 graus. Pessoal, a soma dos ângulos dá 3.240 graus, certo? 3.240 graus. Professor, mas ele quer também a medida de cada ângulo. Medida de cada ângulo, pessoal. Como é que eu vou fazer? Considerando que esse icoságono é um icoságono regular, certo? Um icoságono regular. Então, o que é que eu vou colocar aí? Eu vou fazer o seguinte: medida de cada ângulo é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados que eu tenho.
certo? Aí eu tenho a soma, a medida de cada ângulo. Então eu vou pegar 3.240 dividido por 20. Já posso cancelar aqui 0 com 0. Fica 324 dividido por 2. E vai dar o quê? Vai dar igual a 162 graus, certo? Então cada ângulo desse coságono regular, ele é 162 graus. Viu como é simples aí a questão? Vamos ver aí mais um exemplo, certo? Considerando a soma dos nossos ângulos internos, certo? Vamos ter a soma dos ângulos internos de um polígono regular é 720. Determine o polígono. A gente vai ter que saber, eu sei agora o que? Que a soma dos ângulos internos dele é 720. Eu vou agora dizer que polígono é esse. Então, ó, eu sei que a soma dele é o 720, né? E vou substituir aí na minha fórmula. Pessoal, só fiz inverter a fórmula. N é igual a N menos 2 vezes 180 é igual ao SI, que é 720. Então, vou passar o 180 aqui para o outro lado, certo? Ele está o quê? Multiplicando. Vai passar dividindo. Então, vai ficar N menos 2 é igual a 720 dividido por 180. Fazendo essa divisão, eu vou ter que N menos 2 é igual a 4. Vou passar o que, pessoal? O menos 2 para o outro lado. Ele vai virar o que? Mais 2. N é igual a 4 mais 2. N é igual a 6. Então, quantidade de lados é 6. Quem é o polígono que tem 6 lados? É o hexágono. Tá vendo? Fácil, muito simples, tranquilo de se fazer. A gente só tem que guardar essa relação, certo? A relação dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Temos agora, pessoal, a soma dos ângulos externos de um polígono. Vimos a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Soma dos ângulos externos, pessoal, independente do polígono, certo? Independente do polígono, é sempre 360 graus. Ah, professor, o polígono tem 3 lados. A soma dos ângulos externos é 360 graus. Que muda o que? A soma dos ângulos internos, a soma dentro do polígono. Aí muda. Os ângulos fora do polígono, a soma deles sempre dá o mesmo valor, 360, independente. Lembrando que essa soma dos ângulos externos, pessoal, os ângulos externos são esses ângulos aqui, ó, que estão de lilás, certo? Ó. Quando eu somo esses aqui, sempre dá 360 graus, certo? Sempre dá. Professor, para que isso é importante? Vamos supor, pessoal, ó, que um ângulo... Vamos supor aqui o seguinte, ó. Eu tenho essa figura aqui, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 ângulos. Eu consigo dizer quanto é que vale esse ângulo aqui de dentro? Consigo, certo? Como? Se eu dividir, ó, 360 por 6, vai dar 60 graus. Então eu sei que esse ângulo aqui de fora tem 60 graus. Você observe que esse ângulo juntando com esse dá quanto? 180, ó, dá meia volta, 180. Se esse pedaço aqui de fora é 60, esse pedaço aqui é quanto? 120. Certo? 120 graus. Tá aí porque é importante a gente saber qual é a soma do ângulo externo. Porque muitas vezes ele só vai...
uma questão, só joga o desenho do polígono e pede para você calcular o ângulo interno do polígono. E aí, como é que você vai fazer isso? Você faz isso utilizando o ângulo externo. Você sabe que a soma dá 360, divide pela quantidade de ângulos, de lados que possui. Você sabe que cada ângulo externo tem 360. O ângulo externo mais o ângulo interno tem que dar 180. Tira o externo, o que sobrar é o interno, ok? Simplesinho. E aí, pessoal, nós temos questão das diagonais. Tem também como saber as diagonais do polígono. A gente usa aqui essa relação. Diagonal, que é D, é igual a N, que é o lado, vezes N menos 3, o lado menos 3, tudo isso dividido por 2. Vamos ver, como sempre, um exemplo. Determine o número de diagonais de um pentágono. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Pentágono, ele possui 5 lados. Então, vou substituir na fórmula. D é igual a N, que é 5, vezes 5 menos 3, dividido por 2. Isso dá igual o quê? D é igual a 5 vezes 5 menos 3, dá 2, dividido por 2. Posso cancelar aqui, certo? 2 com 2. E vou ter, ó, que D é igual a 5 diagonais. Ok? Facinho, né? Vamos ver mais um exemplo aí, ó, pessoal. Determine o polígono que possui 54 diagonais. Agora eu tenho quantidade de diagonais e quero saber que polígono é esse. Certo? Então vou ter N vezes N menos 3 dividido por 2 é igual a 54. Pessoal, só fiz mudar a ordem da fórmula. Então, trago 2 aqui para o outro lado, ó. Trouxe para cá. Ele está dividindo, vem multiplicando, vai ficar N vezes N menos 3 é igual a 54 vezes 2. Vou aqui, ó. N vezes N menos 3 é igual a 108. Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar o N vezes N e o N vezes o menos 3. Certo? Então eu vou ter, ó, N vezes N, N ao quadrado, e N vezes menos 3N é igual a 108. Vou trazer o 108 aqui para frente. Então vou ter N ao quadrado menos 3N menos 108 igual a 0. Tenho aí, pessoal, o que? Uma equação do segundo grau. Aí eu vou ter que resolver nossa equação do segundo grau. Certo? Então tá aí a nossa equação. Eu vou usar a nossa fórmula de Bhaskara, certo? Onde primeiro eu vou encontrar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem é meu B? Meu B é o menos 3. Quem é meu A? Meu A é 1. Quem é meu C? Meu C é menos 108. Então eu vou substituir. B menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 108. Menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 108, 432. Somando 9 mais 432, o delta vai ser igual a 441. Aí vou usar o restante da nossa fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Substituo aí, eu vou ter x é igual a menos, o menos 3. Um menos é da fórmula e o outro menos é do número. Mais ou menos raiz quadrada de 441, que foi o valor que eu achei de delta, dividido por 2 vezes 1. Aí, pessoal, eu vou ter o que? Menos vezes menos dá mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 441 é 21.
dividido por 2. Vou desmembrar aí em duas partes. Primeira eu vou chamar de x', que é 3 mais 21 dividido por 2, que vai ser igual a 24 dividido por 2, que é igual a 12. E a segunda, que é o 3 menos 21 dividido por 2, que vai ser 3 menos 21 dá menos 18, dividido por 2, que dá menos 9. Pessoal, como eu estou trabalhando com quantidade de lados, não existe quantidade de lados negativo. O polígono tem menos 3 lados. Não. Se tem menos 3 lados, ele vai ter quantos lados, então? Certo? Trabalho com quantidades positivas. Se é com positivo, então esse valor negativo aqui não vai me interessar. Então minha resposta vai ser o quê? 12, né? Que polígono é esse que possui 12 lados? Que polígono é esse que possui 12 lados? É o nosso dodecágono, ok? Então, pessoal, tá aí a explicaçãozinha da nossa aula. Aguarda aí, continua, porque agora eu vou dizer das dicas da nossa atividade, pessoal. Vamos ver, pessoal, as nossas 5 atividades, nossas 5 questõezinhas que temos aí para responder, certo? Vou dando as dicas aí para vocês de como fazer essas questões. Questão 1, ó, é bem simples. Classifique cada uma das figuras geométricas espaciais em poliedros e não poliedros, né? Então nós temos aí letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, certo? Vocês só vão simplesmente dizer se elas são poliedros ou não, certo? Só classificar. Questão de número 2, ela diz: sabendo que um poliedro possui 20 vértices e em que cada vértice encontra 5 arestas, determine o número de face dessa figura, certo? Então, pessoal, nós vamos utilizar a nossa relaçãozinha de Euler, que é o que, ó? Vértice mais face é igual a aresta mais 2, certo? Eu já sei que vértice, ele é o que? Possui 20, né? 20 vértices. E a outra informação que ele me dá é que cada vértice tem 5 arestas. Com essa informação eu consigo achar o número de arestas. Como? Olha, decorem essa informação. Aresta, ele é o que? Aresta vai ser sempre o que? O número de aresta de cada vértice dividido por 2. Ou aresta é o que? A quantidade em relação à face. A quantidade, vou chamar de P. Quantidade de arestas que tem na face dividido por 2. Certo? Eu sempre consigo usar essas relações envolvendo vértice e envolvendo face quando eu quero encontrar aresta. Aresta é o número de arestas que tem o vértice dividido por 2. E aresta pode ser o número de arestas que tem a face dividido por 2, certo? No caso está envolvendo vértice, eu vou usar essa daqui para descobrir, ó. Vai ser o que? Ele diz que de cada vértice sai 5 arestas, então é 5 vezes. A quantidade de vértices que eu tenho é 20. Dividido por 2. Botei foi dividido por 5. É dividido por 2. Certo? Então eu já descubro aqui, ó. Posso dividir 2 por 20, que dá 10. 5 vezes 10, 50. Já descobri quantas arestas tem.
Agora eu só faço substituir para descobrir quem? Os vértices. As faces, né? Tá aí, questãozinha simples. Vamos para a questão 3, pessoal. Questão 3, parecida com a questão 2. Ó. Determine o número de faces e arestas de um poliedro convexo, sabendo que o mesmo possui 12 vértices e que cada vértice tem 5 arestas. Né? Então, ó, a mesma relação que eu vou usar é vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice eu já tenho que é 12. E eu lhe disse que de cada vértice passa 5 arestas. Então eu vou utilizar aquela mesma relação. Aresta é igual a 5 vezes o número de vértice dividido por 2. Daqui eu descubro quantas arestas eu tenho e parto para a nossa fórmula para descobrir quantas faces eu tenho. Questão 3 parecida com a questão 2, pessoal. Então vocês conseguem fazer ela tranquilo. Vamos ver aí, pessoal, o que é que diz na nossa questão de número 4. Diz assim: um determinado poliedro convexo possui faces triangulares e um total de 12 vértices. Ele quer saber quantas arestas e faces tem esse poliedro. Então vamos aí, pessoal, para as dicas. Fórmula, o que eu vou usar é sempre essa fórmula aqui, ó. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Veja as informações que eu tenho. O vértice ele diz que é 12, então já posso trocar isso aqui por 12. Mais face é igual a aresta mais 2. Outra informação que eu tenho, ele diz que as faces são triangulares. Então as faces têm o formato aqui de um triângulo, mas eu não sei quantas tem, né? Vamos ver aí quantas faces nós temos. Vou passar esse 12 para o outro lado, vai ficar face é igual a aresta mais 2 menos 12. Face é igual a número de aresta menos 10. Certo? Pronto. Daqui eu não reduzo mais. Então o que é que está me dizendo? Para achar o número de face, eu tenho que achar o número de arestas. Certo? Tem como eu fazer isso? Tem, pessoal. Como? Olha, eu sei que a face é triangular, como diz. Então, quantas arestas tem uma face triangular? Tem 1, 2, 3. 3 arestas. Mas olha aí o que é que acontece quando eu encosto outra face aqui, ó. Que as faces vão estar encostadas. Esse outro triângulo também tem 1, 2, 3 arestas. Mas você observou que uma mesma aresta pertence a dois triângulos. Dois triângulos. Então, como é que eu vou representar aí para me achar a aresta? A aresta vai ser o que, ó? Vai ser 3. Por que 3? Porque o triângulo tem 3 arestas. Vezes a face. Só que vai ter sempre o que? Uma aresta vai pertencer a 2 triângulos. Então divido por 2. Certo? E o que é que eu vou fazer, pessoal, agora? Eu vou substituir isso aqui no A. Certo? Quando eu fizer essa substituição, vai ficar F é igual a 3F dividido por 2 menos 10. Aí eu consigo descobrir quem é meu F. Depois eu descobrir quem é meu F, eu vou ter V e F já. Aí eu consigo descobrir quem é meu A. Tá bom? Olha aí a dica. Vamos ver aí a questão de número 5, pessoal. A questão de número 5 diz o seguinte, ó. Antônio desenhou um poliedro convexo utilizando o GeoGebra, aplicativo que trabalha com formas geométricas. O número de arestas de seu poliedro é 2 vezes o número de vértices. Sabendo que todas as faces têm forma de triângulo, determine o número de faces, vértices e arestas deste poliedro. Ok?
Então a gente vai usar o mesmo artifício da questão anterior. Ele já diz o que, ó? Que o número de arestas é 2 vezes o número de vértices. Então, eu já tenho o que, ó? Aresta, né? Vou ajeitar aqui. Aresta é igual a 2 vezes o número de vértices. Então, eu vou descobrir, fazer a relação aqui para vértice. Pego 2, passo para o outro lado. Então, vértice é igual a aresta dividido por 2. Certo? E outra coisa que ele diz é que a face tem forma triangular. Então, se lembra como é que eu descubro como é a relação das arestas para face? Quando eu tenho o número de faces, a aresta é igual. Como é um triângulo, cada triângulo tem 3 arestas. Então, é o número de faces vezes 3 dividido por 2, certo? Isso porque, ó, porque cada face aqui ele compartilha a mesma aresta. Então, uma aresta serve para 2 faces. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e ajeitar essa equação para ficar o número de faces, certo? Então, eu tenho o que, ó? Passo 3 para o outro lado, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, fica face é igual a aresta dividido por 3. E o 2 que estava dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, vezes 2, certo? Só arrumando vai ficar face é igual a 2 vezes aresta dividido por 3. Aí, pessoal, só vou substituir na nossa fórmula geral, que é vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice eu vou trocar por quem? Por A sobre 2. E face eu vou trocar por quem? 2A sobre 3. Ok? Tá aí facinho essa questão, pessoal. São 5 questões aí fáceis que se vocês usarem esses macetes aí, vocês vão resolver elas tranquilo, tá bom? Então tá ok, pessoal, vamos lá e boa sorte.